Saudações, caros ouvintes. É chegado o final de ano, mas devemos sempre nos lembrar que as celebrações de uns são as maldições de outros. A maldição de Sarnath. Há, na terra de Mnar, um vasto lago estagnado, que nenhum riacho alimenta e do qual nenhum curso d'água flui. 10.000 anos atrás, erguia-se, junto à sua margem, a poderosa cidade de Sarnath. Mas Sarnath já não se encontra ali. Conta-se que nos anos imemoriais, quando o mundo era jovem, antes mesmo de os homens de Sarnath chegarem à terra de Mnar, outra cidade erguia-se ao lado do lago, a cidade de pedras cinzentas de Ib, que era antiga como o próprio lago e habitada por seres que não eram agradáveis de se contemplar. Muito bizarros e feios eram esses seres, como de fato era a maioria dos seres de um mundo ainda rudimentar e toscamente moldado. Está escrito nos cilindros de cerâmica de Cadáteron que os seres de Ib eram de coloração tão verde quanto a do lago e das névoas que pairam sobre ele, que eles tinham olhos esbugalhados, lábios projetados e flácidos e curiosas orelhas e eram desprovidos de voz. Também está escrito que certa noite eles desceram da lua em um nevoeiro, eles e o vasto lago estagnado, assim como a cidade de pedras cinzentas de Ib. Seja como for, é certo que eles adoravam um ídolo de pedra verde-mar esculpido à semelhança de Bokrug, o grande lagarto monitor, perante o qual dançavam horrivelmente quando a lua estava gibosa. E está escrito nos papiros de Larnek que eles um dia descobriram o fogo e então passaram a acender fogueiras em diversas ocasiões cerimoniais. Mas não há muitos registros sobre esses seres, porque eles viveram em tempos muito antigos, e a humanidade é jovem e sabe muito pouco sobre criaturas vivas tão primevas. Muitos eons depois, os homens chegaram à terra de Mnar, povos pastores de pele escura com seus rebanhos lanosos, que construíram Tra e Larnek e Cadáteron sobre o sinuoso rio Ai, e certas tribos, mais resistentes que as demais, prosseguiram até a margem do lago e construíram Sarnath, em um local onde metais preciosos foram encontrados sob a terra. Não longe da cidade cinzenta de Ib, as tribos nômades assentaram as primeiras pedras de Sarnath, e com os seres de Ib, eles se maravilharam grandemente. Mas a esse maravilhamento misturava-se o ódio, pois não julgavam apropriado que seres de tal aspecto caminhassem pelo mundo dos homens ao anoitecer. Tampouco gostavam das estranhas esculturas dos monolitos cinzentos de Ib, pois tais esculturas eram terríveis com sua grande antiguidade. Porque aqueles seres e aquelas esculturas se demoravam tanto tempo no mundo, mesmo depois da chegada dos homens, ninguém sabia dizer. Talvez por ser a terra de Mnar tão imutável e distante da maior parte das outras terras, tanto despertas quanto sonhadas. Quanto mais os homens de Sarnath contemplavam os seres de Ib, mais seu ódio crescia, e esse não diminuiu por eles terem descoberto que as criaturas eram fracas e moles como geleia ao toque de pedras, lanças e flechas. Por isso, um dia, os jovens guerreiros, os fundibulários, os lanceiros e os arqueiros marcharam contra Ib e massacraram todos os habitantes dali, empurrando seus corpos esquisitos para o lago com longas lanças, porque não desejavam tocá-los. E como não gostavam dos cinzentos monolitos esculpidos de Ib, atiraram-nos também ao lago, perguntando-se pela grandiosidade do trabalho como as rochas haviam sido trazidas de longe, pois tal deveria ser o caso, uma vez que não havia nada como elas em toda a terra de Mnar,
ou nos territórios adjacentes. Portanto, da antiquíssima cidade de Ib, nada foi poupado, exceto o ídolo de pedra verde-mar esculpido à semelhança de Bokrug, o lagarto monitor. Este, os jovens guerreiros levaram consigo para Sarnath, como um símbolo da conquista imposta aos velhos deuses e seres de Ib, e um signo de liderança em Minar. Mas, na noite, depois que ele foi depositado no templo, uma coisa terrível deve ter acontecido, pois estranhas luzes foram vistas sobre o lago, e pela manhã o povo descobriu que o ídolo se fora e que o sumo sacerdote, Taran-Ish, jazia morto, como se tivesse sido vítima de algum pavor indescritível. Mas, antes de morrer, Taran-Ish havia rabiscado sobre o altar de Crisólito, com golpes toscos e trêmulos, o sinal da maldição. Depois de Taran-Ish, houveram muitos sumos sacerdotes em Sarnath, mas o ídolo de pedra verde-mar nunca foi encontrado. E muitos séculos vieram e se foram, e neles Sarnath prosperou extraordinariamente, de forma que apenas os sacerdotes e as velhas se recordavam do que Taran-Ish havia garatujado sobre o altar de Crisólito. Entre Sarnath e a cidade de Larnek surgiu uma rota de caravanas, e os metais preciosos extraídos da terra foram trocados por outros metais e por tecidos raros, joias, livros e ferramentas para os artífices, e por todas as coisas luxuosas que são conhecidas dos povos que residem ao longo do sinuoso rio Ai e além dele. Então, Sarnath se desenvolveu até tornar-se poderosa, culta e bela, e enviar exércitos conquistadores para subjugar as cidades vizinhas. E com o passar do tempo, sentaram-se em um trono em Sarnath os reis de toda a terra de Minar e de muitas terras adjacentes. A maravilha do mundo e orgulho de toda a humanidade era Sarnath, a magnífica. De mármore polido, extraído do deserto, eram seus muros, com 300 cúbitos de altura e 75 de largura, de forma que carruagens podiam passar, uma pela outra, quando os homens as conduziam ao longo do topo. Uma distância total de 500 estádios eles percorriam, interrompidos apenas no lado que dava para o lago, onde um dique de pedra verde continha as ondas que se erguiam estranhamente uma vez ao ano, na festividade da destruição de Ib. Em Sarnath havia 50 ruas do lago até os portões das caravanas e 50 mais interceptando-as. Eram pavimentadas de ônix, exceto aquelas por onde trotavam os cavalos, camelos e elefantes, que eram revestidas de granito. E os portões de Sarnath eram tanto quanto as extremidades das ruas voltadas para a terra, todos de bronze e flanqueados por figuras de leões e elefantes esculpidos em alguma rocha não mais conhecida pelos homens. As residências de Sarnath eram de tijolos vitrificados e calcedônia, cada uma tendo seus jardins murados e suas lagoas cristalinas. Com estranha arte, elas eram construídas, pois nenhuma outra cidade tinha casas como aquelas. E os viajantes de Tra, e Larnek e Cadateron maravilharam-se com as cúpulas reluzentes que as encimavam. Porém, ainda mais maravilhosos eram os palácios, os templos e jardins construídos por Zokar, o rei do passado. Havia muitos palácios, o menor dos quais era mais imponente que qualquer um de Tra, e Larnek ou Cadateron. Tão altos eram que quem estivesse dentro deles poderia, algumas vezes, imaginar-se abaixo unicamente do céu. Além disso, quando iluminadas por tochas banhadas no óleo de Dotur, suas paredes exibiam vastas pinturas de reis e exércitos, de um esplendor que ao mesmo tempo enlevava e assombrava aqueles que as contemplavam. Muitos eram os pilares dos palácios, todos de mármore tingido e esculpidos com desenhos de avassaladora beleza.
E na maioria dos palácios, os pisos eram mosaicos de berilo, lápis-lazuli, sardônix, carbúnculo e outros materiais sortidos, dispostos de tal maneira que o observador podia fantasiar estar caminhando sobre camadas das mais raras flores. E do mesmo modo, havia fontes que lançavam águas perfumadas em agradáveis jorros dispostos com engenhosa arte. Excedendo todos os outros em brilho, havia o palácio dos reis de Mnar e das terras adjacentes. Sobre um par de leões agachados repousava o trono, muitos degraus acima do piso lustroso. Era lavrado numa peça inteiriça de marfim, embora nenhum homem vivo soubesse de onde uma peça tão vasta tivesse vindo. Naquele palácio havia também muitas galerias e numerosos anfiteatros onde leões, homens e elefantes lutavam para o prazer dos reis. Às vezes, os anfiteatros eram inundados de água, transportada do lago por poderosos aquedutos, e então encenavam-se excitantes batalhas navais ou combates entre nadadores e mortíferas criaturas marinhas. Imponentes e assombrosos eram os 17 templos turriformes de Sarnath, construídos numa vívida rocha multicor, não conhecida em qualquer outro lugar. Com plenos 1000 cúbitos de altura sobressaía o maior entre eles, em cujo interior residiam os sumos sacerdotes com uma magnificência pouquíssima menor que a dos reis. À altura do solo havia salões tão vastos e esplêndidos quanto aqueles dos palácios, onde se reuniam multidões em louvor a Zocalar e Tamash e Lobon, os principais deuses de Sarnath, cujos santuários, sempre envoltos em incenso, eram como os tronos dos monarcas. Distintos dos ícones dos outros deuses eram os de Zocalar e Tamash e Lobon, pois tão vívidos eles eram que se poderia jurar que os graciosos deuses barbados sentavam-se em pessoa sobre os tronos de marfim. E acima dos intermináveis degraus de reluzente zircônio havia a câmara da torre, de onde os sumos sacerdotes observavam a cidade, as planícies e o lago durante o dia. E a enigmática lua, assim como as significantes estrelas e planetas e seus reflexos no lago à noite. Ali era praticado o secretíssimo e antigo ritual de abominação a Bokrug, o lagarto monitor, e ali repousava o altar de crisólito que ostentava a marca da maldição, rabiscada por Taran Nish. Igualmente maravilhosos eram os jardins criados por Zokar, o rei antigo. No centro de Sarnath, eles se situavam, cobrindo um grande espaço e circundados por uma alta muralha, e eram encimados por uma imensa cúpula de vidro, através da qual brilhava o sol, a lua e as estrelas e planetas quando o céu estava limpo, e na qual penduravam-se fúlgidas imagens do sol, da lua e das estrelas e planetas quando estava nublado. No verão, os jardins eram refrescados por brisas amenas e olorosas, engenhosamente sopradas por leques, e no inverno eles eram aquecidos por fogos ocultos, de modo que nesses jardins era sempre primavera. Corriam pequenos cursos d'água por sobre pedregulhos brilhantes, separando campos verdes e canteiros de muitas tonalidades e transpostos por uma multidão de pontes. Muitas eram as cachoeiras nesses riachos, e muitas as lagoas ornadas de lírios em que eles se expandiam. Sobre os córregos e lagoas singravam cisnes brancos, enquanto a música de aves raras harmonizava-se com a melodia das águas. As verdes barrancas subiam em terraços ordenados, adornados aqui e ali com caramanchões de vinhas e doces flores, e assentos e bancos de mármore e pórfiro. E havia muitos pequenos santuários e templos onde se podia descansar ou orar para deuses menores. Todos os anos era celebrado em Sarnath a festividade da destruição de Ib, época em que o vinho, a música, a dança e as diversões de todos os tipos abundavam.
Grandes honrarias eram, então, prestadas às efígies daqueles que haviam aniquilado os bizarros seres antigos, e as memórias desses seres e seus deuses primevos eram escarnecidas por dançarinos e alaudistas coroados com rosas do jardim de Zocar. E os reis contemplavam a superfície do lago e maldiziam os ossos dos mortos que jaziam sob ela. No início, os sumos sacerdotes não gostavam desses festivais, pois persistiam entre eles estranhas histórias de como o ídolo verde-mar havia desaparecido e de como Taran-Nish havia morrido de pavor e deixado um alerta. E eles diziam que, de cima de sua alta torre, às vezes viam luzes sob as águas do lago. Mas, como muitos anos se passaram sem calamidades, até mesmo os sacerdotes passaram a rir e praguejar e a aderir às orgias dos celebrantes. Afinal, eles próprios, em sua alta torre, não executavam com frequência o antiquíssimo e secreto ritual de abominação a Bokrug, o lagarto monitor? E 1000 anos de riquezas e deleite passaram por Sarnath, maravilha do mundo e orgulho de toda a humanidade. Deslumbrante além do concebível foi a festividade do 1000º ano da destruição de Ib. Durante uma década, ela havia sido assunto de comentários na terra de Minar, e à medida que se aproximava, dirigiam-se para Sarnath, em cavalos, camelos e elefantes, homens de Tra, Ilarnek, Cadateron e de todas as cidades de Minar e das terras que ficavam além dela. Diante dos muros de mármore ergueram-se pavilhões de príncipes e tendas de peregrinos, e toda a praia ressoava com as canções dos celebrantes. Em seu salão de banquetes repousava Nargis-Ei, o rei, bêbado com o vinho envelhecido das adegas da conquistada Pnat, e rodeado de nobres festivos e escravos atarefados. Ingeriram-se ali muitas iguarias estranhas: pavões das ilhas de Nariel, no Oceano Médio, cabritos das distantes colinas de Implan, pernis de camelo do deserto de Nazik, nozes e especiarias dos bosques cidatrianos e pérolas de Mtal, banhadas pelas ondas dissolvidas no vinagre de Tra. De molhos havia um número incontável, preparados pelos mais refinados cozinheiros de toda Minar e adequados ao paladar de cada comensal. Porém, a mais valorizada de todas as vindas foram os grandes peixes do lago, cada qual de vasto tamanho, servidos em baixelas de ouro cravejadas de rubis e diamantes. Enquanto os reis e seus nobres banqueteavam dentro do palácio e admiravam o prato supremo que os aguardava nas baixelas de ouro, outros festejavam alhures. Na torre do grande templo, os sacerdotes promoviam festins e nos pavilhões fora dos muros divertiam-se os príncipes das terras vizinhas. E foi o sumo sacerdote Naika quem primeiro viu as sombras que desciam da lua cheia para dentro do lago e as abomináveis névoas verdes que se erguiam dele para encontrar a lua e amortalhar em um nevoeiro sinistro as torres e os domos da predestinada Sarnath. Depois, os que estavam nas torres e fora dos muros contemplaram estranhas luzes sobre a água e viram que o cinzento rochedo Acurion, que costumava sobressair-se muito alto junto à margem, estava quase submerso. E o medo cresceu vaga, porém rapidamente, de forma que os príncipes de Larnek e da distante Rokol desmontaram e dobraram suas tendas e pavilhões e partiram para o rio Wai, embora poucos soubessem da razão de sua partida. Então, quando se aproximava a meia-noite, todos os portões de bronze de Sarnath se abriram de súbito e despejaram uma multidão em frenesi que escureceu a planície, de forma que todos os príncipes visitantes e os peregrinos fugiram apavorados. Pois, nas faces dessa turba, estava inscrita uma loucura nascida de insuportável horror, e em suas línguas havia palavras tão terríveis que nenhum ouvinte se deteve para testar sua veracidade.
Homens cujos olhos estavam transtornados de temor berravam alto sobre o que se via no interior do real salão de banquetes, através de cujas janelas já não se avistavam as formas de Nargis-Ei e seus nobres e escravos, mas uma horda de indescritíveis criaturas verdes e mudas, de olhos esbugalhados, lábios projetados e flácidos e curiosas orelhas. Coisas que dançavam horrivelmente, portando em suas patas baixelas de ouro cravejadas de rubis e diamantes contendo grosseiras labaredas. E os príncipes e peregrinos, enquanto fugiam da cidade condenada de Sarnath, em seus cavalos, camelos e elefantes, olharam novamente para o lago que gerava brumas e viram que o rochedo cinzento estava praticamente submerso. Por toda Amnar e as terras adjacentes espalharam-se as histórias daqueles que haviam fugido de Sarnath, e as caravanas não mais procuravam aquela cidade amaldiçoada e seus metais preciosos. Passou-se um longo tempo antes que qualquer viajante passasse por ali, e mesmo então somente os bravos e aventureiros jovens da distante Falona ousaram fazer tal jornada. Jovens aventureiros de cabelos amarelados e olhos azuis, que não tinham parentesco com os habitantes de Minar. Esses homens, de fato, foram ao lago para ver Sarnath, mas, embora encontrassem as vastas águas estagnadas e o cinzento rochedo Acurion, que se ergue muito acima delas, junto à margem, não contemplaram nenhuma maravilha do mundo e orgulho da humanidade. Onde, um dia, se ergueram muros de 300 cúbitos e torres ainda mais altas, agora se estendia apenas a praia pantanosa, e onde um dia habitaram 50 milhões de homens, agora rastejavam apenas os detestáveis lagartos monitores verdes. Nem mesmo as minas de metais preciosos restavam, pois a maldição havia chegado a Sarnath. Porém, parcialmente enterrado entre os juncos, avistou-se um curioso ídolo de pedra, um ídolo de extraordinária antiguidade, coberto de algas e esculpido à semelhança de Bokrug, o grande lagarto monitor. Esse ídolo, posto em um santuário no alto templo de Larnek, foi subsequentemente adorado sob a lua gibosa em toda a terra de Minar.